o nosso Deus. Mais uma vez, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês, amém? Queria aqui agradecer a ajuda dos irmãos do som que estão aqui nos ajudando, a regular aqui o som. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo agora no livro de Isaías. Nós vamos ler o capítulo 6, a partir do verso 1. Isaías, capítulo 6, verso 1. É Fábio o nome dele, né? É Fábio o nome dele, Fábio? Giovanni. Giovanni, qual que é o meu retorno aqui? É esse aqui? Esse aqui? Está zerado? Está zerado? Tá bom, tudo bem. Isaías capítulo 6, verso 1. Como é que é seu nome, irmão? Como? Alonso? Prazer, Alonso. Obrigado, Alonso. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Todo mundo aí firme com Jesus? Amém. Que bom. Obrigado pela sua presença nessa noite. É uma noite especial, uma noite onde nós vamos dar graças ao Senhor pelo aniversário da igreja, pelo aniversário do ministério do pastor Reginei. Então, vamos valorizar esse momento, vamos honrar o nosso Deus, porque não é qualquer um que chega a 30 anos de ministério, né, pastor? E graças a Deus o Senhor tem sustentado esta igreja. Louvado seja Deus por isso. Isaías, obrigado, meu irmão. Isaías capítulo 6, verso 1 diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha cabeça e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar, meus irmãos. Deus eterno, obrigado por ter me trazido em segurança até este lugar. Por esta igreja que me recebe tão carinhosamente, pelo pastor Reginei, pela sua esposa, pelo conselho desta igreja. Obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor me concede de poder rever amigos, queridos, de poder conhecer esta igreja, esses irmãos amados, de poder conhecer esse bairro, de poder conhecer melhor esta cidade. Agora, Senhor, fala conosco, porque nós precisamos te ouvir. E eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, ó Deus. Quero ser apenas um porta-voz, um mensageiro, um arauto do Senhor, para entregar a tua mensagem, não a minha mensagem, mas a tua palavra. Que nesta noite, teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine a nossa mente para entendermos as Sagradas Escrituras. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos as verdades espirituais que nós podemos encontrar nesta passagem que acabamos de ler. E que a nossa fé seja fortalecida, Pai. Que
que a nossa alma seja alimentada, que o nosso ser seja santificado pela Tua palavra e que tudo, ó Deus, venha glorificar o Teu nome, Senhor. É o que nós pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus, e que o povo de Deus diga amém. O que leva uma pessoa imperfeita, pecadora, a servir a Deus, a servir um Deus santo, a servir um Deus puro? O que é que convence alguém, meus irmãos, a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a deixar os seus planos, projetos pessoais e abraçar o projeto de Deus? O que é que leva alguém a tomar uma decisão dessa, como Isaías, e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? E os planos desse homem, e a sua família, seu futuro, ele abre mão de tudo, irmãos, e passa a servir a Deus como um profeta. Mas como você viu, era um homem de lábios impuros. Ele era um pecador. E ele, sendo pecador, se coloca à disposição de Deus para servi-lo. Essa passagem bíblica vai nos mostrar, irmãos, o que precisa acontecer na nossa vida para que nós venhamos nos dispor, de maneira voluntária, com o coração aberto, servir a Deus. Se isso não acontecer na nossa vida, é muito provável que nós não vamos nos dispor a servir a Deus. Eu não sei se você sabe, mas segundo as pesquisas que eu ouço, e parte dela vem da América, mas já ouvi algumas pesquisas relacionadas ao Brasil, dizem por aí que 20% da igreja, da membresia da igreja, é que servem, é que estão com a mão na massa, é que estão se dedicando na obra de Deus, que estão usando os seus dons para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Isso significa que 80% das pessoas que se dizem cristãs evangélicas não estão exercendo um serviço, uma função no corpo de Cristo. 80% das pessoas que se dizem cristãs ainda não disseram como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, o objetivo dessa mensagem é ajudar você a entender o que leva alguém que antes tinha os seus planos, seus projetos, e abre mão de tudo para poder servir a Deus. Eu peço então a sua atenção para abordar com vocês aqui alguns pontos importantes que nós encontramos nessa passagem que nós acabamos de ler. O autor deste livro, meus irmãos, é Isaías. E para quem não sabe, seu nome significa o Senhor é a salvação, ou a salvação ela provém do Senhor. O comentarista William MacDonald diz que a palavra salvação, ela ocorre 27 vezes no livro de Isaías. E apenas 7 vezes nos textos de todos os outros profetas juntos. Isto quer dizer, então, que Isaías foi o profeta que mais falou sobre salvação no Antigo Testamento. Os capítulos de 1 a 39, se você for examinar, se você for estudar, você vai perceber que eles retratam a profunda necessidade humana de salvação. O ser humano precisa de salvação. A humanidade precisa de salvação. E note que essa palavrinha salvação é importante você entender, porque tem a ver aqui com o texto. Enquanto que os capítulos 40 até 66 mostram a provisão generosa de Deus na sua graça, em conceder um dom, o presente da salvação. O tema da mensagem de Isaías era a salvação recebida somente pela graça, pelo poder de Deus, o Redentor, e não pela força do homem, nem pelas obras da carne, conforme diz Gleason no panorama do Antigo Testamento.
Mas Isaías também falou sobre a profanação no meio do seu povo. As coisas não estavam bem, o povo estava corrompido, o povo oferecia um culto corrompido, o povo jejuava, orava, mas fazia da forma errada, e Deus condena o culto dos judeus. Diz, olha, é melhor vocês não orarem, é melhor vocês não oferecerem sacrifício, porque do jeito que está, não dá para aceitar. Ou vocês se arrependem, ou vocês mudam, ou então não façam nada. Se você ler o capítulo 1, já começa assim. Ele fala sobre o juízo de Deus, ele apresenta um convite divino, fala sobre o consolo e as promessas divinas para o seu povo. Por fim, meus irmãos, Isaías fala do Messias, fala do Cristo, daquele que deveria vir ao mundo. Ele é considerado o maior de todos os profetas e conhecido como evangelista do Antigo Testamento. Anger, ele diz o seguinte, Isaías é o maior profeta dos profetas e oradores hebreus. O esplendor da linguagem, a vivacidade das figuras de linguagem, além da versalidade e beleza do estilo do seu texto, são inigualáveis. É justificado ter recebido o título de príncipe dos profetas do Antigo Testamento. Então, nós estamos lendo aqui um trecho de um livro de um homem que é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Mas ele tinha o quê, irmãos? Lábios impuros. Ele era um pecador. Isaías pregou para os habitantes de Jerusalém, mas também para as nações em volta. Foi usado por Deus porque o seu povo estava com um coração duro e não se importava com os propósitos de Deus, o que resultou na destruição da nação e no exílio dos seus habitantes. Isaías, ele estava em Jerusalém, capital de Judá, começou o seu ministério 740 a.C., segundo historiadores, durou em torno de 60 anos, de acordo com a tradição. Para quem não sabe, Isaías é o segundo livro do Antigo Testamento mais citado no Novo. Você percebe então como que esse livro ele tem uma importância muito grande, percebe como que ele inspirou outros escritores do Novo Testamento, e por isso é o segundo mais citado. O primeiro é os Salmos, depois vem Isaías. E tudo isso aconteceu, irmãos. Isaías tornou-se o que se tornou porque ele se colocou à disposição de Deus. Porque ele disse, eis-me aqui. Deus fez de um homem de lábios impuros um pregador da sua palavra. Deus pegou um homem de lábios impuros e colocou na boca desse homem a palavra santa. Eu queria então que você parasse para entender um pouquinho o que Deus pode fazer na nossa vida, irmãos. O que Deus pode fazer na sua vida apesar de você. O que Deus pode fazer na minha vida apesar de mim. Quando você diz, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, você não consegue imaginar o que Deus pode fazer através de você. Como Deus usou esse homem grandemente, apesar de si, apesar da sua limitação, da sua imperfeição, da sua natureza pecaminosa, Deus mudou a vida deste homem, usou este homem poderosamente para a sua glória. Quando você lê esse texto que acabamos de ler, nós vamos perceber, meus irmãos, que Isaías, ele procura apresentar alguns aspectos importantes que eu queria chamar a sua atenção, antes de apresentar para vocês as verdades que vão nos fazer entender o que leva um homem a servir a Deus. O texto que nós acabamos de ler fala da época em que Isaías foi chamado para o ministério. Se você perceber, o verso 1 vai mostrar para a gente o ano em que Deus chamou Isaías para o ministério. No ano em que o rei Uzias morreu. No verso de 1 a 4, você vai perceber que o texto fala da visão que Isaías teve. Esta visão impactou a sua vida. Esta visão mudou a sua vida. Esta visão influenciou ele a tomar aquela decisão. Eis-me aqui,
envia-me a mim. O texto também fala no verso 5 da confissão do seu pecado. O verso 6 vai falar da graça de Deus concedida a Isaías. E o verso 8 vai falar do chamado de Isaías para ser profeta. Então, quando você pega o texto, você vai ver que ele é dividido assim: a época em que Isaías foi chamado, a visão que Isaías teve, a confissão do seu pecado, a graça que ele recebeu da parte de Deus e o chamado dele para ser profeta. Vamos então agora ver o que leva uma pessoa a servir a Deus. E eu entendo aqui, meus irmãos, com base nessa passagem bíblica, que o que leva uma pessoa a servir a Deus é a revelação divina. Quando alguém tem uma revelação de Deus, quando alguém vê Deus, quando alguém enxerga Deus, quando Deus se revela a uma pessoa, esta pessoa, ela vai se colocar à disposição para servi-lo. Veja comigo, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns pontos importantes sobre a revelação divina que nós encontramos aqui nessa passagem. O verso 1 vai nos mostrar que a revelação divina ocorre, muitas vezes, nos momentos mais delicados e difíceis da nossa vida. Deus parece que tem, assim, prazer de se revelar ao homem no momento mais crítico da sua vida. E foi isso que aconteceu com Isaías. O verso 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Note como que Isaías faz questão de dizer em que momento ele viu o Senhor. No ano em que um soberano morreu, no ano em que um rei próspero, um rei bem-sucedido, um rei que governou muito bem a sua nação, vem perder a sua vida. Uzias, para quem não sabe, foi um rei íntegro e próspero, um administrador eficiente, um líder militar capaz, mas infelizmente ele veio a sucumbir no seu próprio orgulho e foi castigado com lepra, algo que você pode também confirmar no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, verso 16, 19 e 20, eu não vou ler, para a gente poder focar mais no texto que a gente está lendo, tá bom? Mas se você quiser referência bíblica, é essa aí. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, verso 16, 19 e 20. O comentarista bíblico Oswald diz o seguinte: no contexto de tal crise, Deus pode mais facilmente tornar-se conhecido do que quando os tempos são favoráveis e somos confiantemente complacentes. O que o comentarista está mostrando aqui é que Deus, ele facilmente se revela quando nós estamos em crise ou quando estamos passando por uma crise. E Israel estava passando por um momento de crise com o falecimento daquele rei. Aquele foi o momento que Deus escolheu para se revelar a Isaías. Agora, olha que coisa interessante. Pesquisando sobre essa questão, nós vamos perceber que Jó viu Deus no seu sofrimento. Eu vou ler para vocês, Jó capítulo 42, verso 5, diz o seguinte, ouça: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo aqui? Que ele pôde enxergar Deus no momento do seu sofrimento. Foi na sua luta, na sua crise, na sua dor, nas suas perdas, que ele viu o Senhor. Mas não só ele. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que Daniel, ele viu Cristo quando estava exilado na Babilônia. Daniel capítulo 7, verso 13, ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como um filho do homem. Ele está falando sobre a volta de Cristo. Ele tem essa visão, irmãos, na Babilônia, um exilado,
alguém que não tinha liberdade, alguém que servia a um rei pagão. Foi nessa crise que ele vivia que Deus se revelou a ele. E João, o discípulo de Jesus, quando você lê Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13, você vai ver João tendo uma visão de Cristo. Mas sabe onde João estava? Isolado na ilha de Patmos, numa prisão, sem liberdade, sem estar em comunhão com os irmãos, preso, cativo. Mas foi ali que Cristo se revelou a ele. Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13 diz: voltei-me para ver quem falara comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Sabe quem João viu? O Cristo glorificado. Você percebe então como que parece que Deus, ele faz questão de se revelar ao homem no momento da sua crise, e foi assim que aconteceu com Isaías. Sabe, irmãos, quando eu conheci Deus no meu sofrimento. Foi na minha dor, no meu sofrimento, que Deus se revelou a mim. E Ele se revelou a mim por meio do Evangelho, por meio da sua palavra, por meio da Escritura Sagrada, por meio da pregação. A segunda verdade que a gente percebe aqui da revelação divina é que ela mostra a soberania do Senhor, a soberania divina. Quando Deus se revela ao homem, uma das primeiras coisas que Ele vai revelar é que Ele é soberano. Presta atenção, porque isso é muito importante. Porque quando você tem uma visão perfeita de Deus, você vai perceber nitidamente que Ele é soberano. E foi exatamente isso que Isaías diz aqui para a gente, no verso 1. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. No ano da morte do rei Uzias, olha o que ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê o Senhor, mas ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isso é uma visão de um soberano, irmãos. Ele está vendo o Senhor assentado num alto e sublime trono. A visão que ele tem é: este Deus que está se revelando a mim é um Deus soberano. É um Deus que governa todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Esta é a visão que Isaías tem. Ele vê Deus sentado num alto e sublime trono. E aqui a gente percebe, irmãos, que a soberania de Deus ela é eterna. Ela é suprema e universal. O novo comentário bíblico do Antigo Testamento diz o seguinte: o trono onde o Senhor está assentado, que é alto e exaltado, representa seu reinado eterno, supremo e universal. Ele está acima de todos os reis, porém ao mesmo tempo preocupa-se com o bem-estar do seu povo. Nosso Deus, Ele é soberano, e quem crê nisso, diga amém. Também perceba aqui, irmãos, que a revelação divina mostra a glória de Deus, ou a glorificação de Deus. Você percebe isso lendo o verso 1 e até o verso 3. Isaías viu o Senhor no templo sendo glorificado pelos serafins. Acompanhe comigo do verso 1 até o verso 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, o que eles diziam, irmãos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vê os serafins glorificando a Deus, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória de Deus. Ele vê Deus sendo glorificado pelos seres angelicais. Que visão maravilhosa, que visão tremenda, gente. Eu não tive o privilégio de ter essa visão, mas ele teve. Deus fez ele ver, e ele contemplou isso. Anjos serafins dizendo, santo, santo, santo.
Sabe o que significa? Que a santidade de Deus ela é indescritível. O novo comentário bíblico do Antigo Testamento diz o seguinte: repetir 2 vezes a palavra santo em hebraico equivale a descrever alguém como santíssimo. Repetir a palavra santo 3 vezes eleva o adjetivo ao nível máximo. Em outras palavras, a santidade de Deus é indescritível pela linguagem humana. Ser santo significa ser diferente, distante ou transcendente. Portanto, a canção do Serafim é um refrão constante sobre o fato de a transcendência de Deus ser indescritível. Ele é santo, santo, santo. É mais do que santíssimo, irmãos. Não dá para você descrever a santidade de Deus, de tão santo que Ele é. Mas sabe quem está vendo? Um pecador. Um homem de lábios impuros. E é aí que você vai entender por que Ele diz: ai de mim, estou perdido. Porque Ele está vendo um Deus santo. Quantos entenderam? Digo amém. Para terminar sobre a revelação divina, nós vamos entender que ela leva o homem a verbalizar a soberania de Deus. Leva o homem a reconhecer a sua soberania. Quando você lê o verso 5, olha o que diz o verso 5. Note como que Isaías ele enfaticamente diz que viu o rei. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha o que ele vai dizer agora. E os meus olhos viram o que, gente? O que eles viram, gente? O Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele não se conteve, irmãos. Quando ele viu Deus assentado no trono, quando ele viu Deus sendo glorificado pelos serafins, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu não sou santo, eu não sou perfeito, eu sou um homem impuro, eu sou um pecador. Ai de mim, eu estou perdido, porque eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Percebe como que ele verbaliza a soberania de Deus? Ele enxerga que Deus é Rei, que Deus é Senhor, que Deus é soberano. Amém, meus irmãos? E quando você vai estudando a palavra de Deus, vai lendo a Escritura, você vai descobrir que Deus é isso mesmo, que Deus ele é Senhor, que Deus ele é soberano, que Deus ele é Rei. E isso você começa a ter uma consciência aguçada. Ele é Deus, Ele é Senhor. E eu, o que é que eu sou, irmãos? Eu sou apenas um miserável pecador. Ai de mim, meu Deus. E não é isso que o Evangelho mostra para a gente? Não é isso que o Evangelho mostra para mim, para você? Que nós somos pecadores, e que Deus é um Deus santo, e que Deus ele é soberano, e que Deus ele é Rei? A soberania de Deus, irmãos, pode ser vista quando a soberania humana é removida. Sabe quando Isaías viu a soberania de Deus? No ano da morte em que um rei morreu. Em que um soberano perdeu a sua vida. E Oswald comenta mais uma coisa importante que vale a pena você ouvir. Não pode ser mera coincidência que Isaías tenha visto o rei no ano da morte do rei Uzias. O profeta reconhecia que o destino da nação, tanto quanto o seu próprio destino, não repousa finalmente na mão de algum rei humano. Por mais competente e fiel fosse o rei, ao contrário, está nas mãos do único e genuíno monarca da criação, como sucede com frequência. Apenas quando o rei menor foi removido, o rei maior pôde ser visto. Que coisa tremenda, né? Quando Isaías viu um rei morrer, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, governando, reinando.
O reino de Deus é eterno, meus irmãos. O reino de Deus não tem fim. O reino humano é temporário, ele é passageiro. Dura 4 anos, dura 5 anos, se for monarca, até o fim da vida dele. Mas a vida é passageira. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus não termina. A nossa vida, irmãos, não depende de um reinado humano, depende do reinado de Deus. Amém, meus irmãos? Governos humanos são passageiros, mas o governo divino é eterno. E quando um governo humano acaba, o governo divino continua. Deus continua reinando, Deus continua governando. Estamos aí no ano de eleição, não sabemos se o presidente atual vai continuar ou não, se vai vir um outro, se vai continuar sendo ele. Não importa, irmãos, quem vai ser o futuro presidente do Brasil. O que importa é que Deus continua governando, continua reinando. Amém, meus irmãos? Isso é que é importante para nós. Agora, quem é este Senhor, este rei que Isaías viu? João, o apóstolo de Jesus, nos dá uma resposta. Vai lá comigo em João, no capítulo 12, verso 37, até o verso 41. João, capítulo 12, verso 37 até o verso 41. Quem é esse pastor que Isaías viu assentado num alto e sublime trono, que chama de rei, que chama de Senhor dos exércitos? João nos revela. João, capítulo 12, verso 37 ao 41, diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque ele viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Sabe quem Isaías viu? Ele viu Cristo Jesus, assentado num alto e sublime trono. Ele fala a respeito da glória de Cristo. É por isso que Isaías é o profeta que mais fala sobre o Messias, porque aquela visão impactou a sua vida. Em segundo lugar, meus irmãos, eu pude entender nesse texto que o que leva o homem a servir a Deus é o perdão divino. Quando o homem prova do perdão divino, prova da graça de Deus, isso, irmãos, mexe com o homem, mexe com a pessoa, fala profundamente no seu coração. Os versos 5 a 7 vão nos apresentar aqui algumas verdades sobre o perdão divino que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o perdão divino é concedido para aqueles que enxergam e confessam seus pecados. Veja o que diz o verso 5. Note como que Isaías confessa o seu pecado. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Percebe como que Isaías confessa o seu pecado? Ele não esconde. Ele diz: eu estou perdido, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Ele se enxerga, irmãos. Ele consegue enxergar a sua limitação, o seu pecado, o seu erro diante de Deus. E isso é muito importante, porque a Bíblia nos ensina que para nós recebermos o perdão do Senhor, é necessário confessarmos os nossos pecados. João fala isso na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 9. Ele diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, se nós confessarmos os nossos pecados. É por isso que as igrejas reformadas têm o costume, o hábito de sempre ter um momento de oração de confissão de pecados, algo que vem se perdendo com o passar do tempo em muitas igrejas. Mas isso é de suma importância para nós, irmãos.
O primeiro pecado que tem que ser visto, meus irmãos, é o nosso e depois dos outros. O grande problema é que nós temos dificuldade de enxergar os nossos pecados, mas uma facilidade para enxergar o pecado do outro. Infelizmente nós somos assim, faz parte da natureza pecaminosa do homem. Mas quando você vê Deus, a primeira coisa que você vê é o seu pecado. Porque é isso que vai te incomodar diante da santidade de Deus. Diante de você estar na presença de um Deus santo. O comentarista Yesby diz o seguinte: antes de ministrar a outros, devemos nos permitir ser ministrados por Deus. Antes de proferir ais contra os outros, devemos sinceramente dizer: ai de mim. A confissão de Isaías de seus pecados conduz-o à confissão, e a confissão o levou à purificação. Assim como Isaías, muitos dos grandes heróis da fé viram-se como pecadores e humilharam-se diante de Deus. William MacDonald diz o seguinte: a visão produz uma convicção profunda do pecado no profeta e o conduz à confissão. Quanto mais você conhece Deus, mais você sabe que Ele é santo e mais você percebe o quanto você é pecador. Então, quando você olha para Deus, você também começa a se enxergar como você é, como nós somos. E aí você vê o quanto você é pecador. E o Evangelho, meus irmãos, afirma que nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No entanto, a Escritura, ela promete que se nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados. O perdão divino, meus irmãos, é a manifestação da graça de Deus. É o que está aí no verso 6. Isaías, ele registra que um dos serafins voou até ele levando uma brasa viva tirada do altar, que é o local de sacrifício onde é feita a expiação. Ele diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Alguma coisa estava acontecendo ali, irmãos. Presta atenção para isso. O serafim vai lá, até o altar, pega uma brasa viva e vai até Isaías. E com aquela brasa, toca nos lábios dele. Sabe o que é isso aí, irmãos? É a manifestação da graça de Deus. Deus providenciando a nossa expiação, providenciando o nosso perdão. E o Evangelho, meus irmãos, nos mostra claramente Deus providenciando o nosso perdão, manifestando a sua graça. Lá em Romanos, no capítulo 3, verso 24. Esse verso nos ensina que somos justificados pela graça de Deus e não pelas nossas obras. Olha o que diz o texto. Romanos capítulo 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você vai perceber, a partir do verso 7, que Isaías é perdoado. Seu pecado é tirado. Acompanhem comigo, por favor. Verso 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Note que Isaías, ele não pede perdão pelo seu pecado, mas ele apenas confessa o seu pecado. E aí, irmãos, começa um agir do serafim, pegando a brasa viva no altar, tira a brasa viva e toca nos lábios de Isaías e diz: essa brasa tocou nos seus lábios, teu pecado foi tirado, você está perdoado. O que tira o nosso pecado? Hoje, não é uma brasa viva tirada do altar, mas é o sangue do Cordeiro. João diz para a gente no capítulo 1, meus irmãos, no verso 29. Olha aí comigo, por favor. Vamos ler juntos esse texto, porque esse texto é lindo, hein? Esse texto é maravilhoso. E quem está acordado, diga aleluia. Aleluia. Graças a Deus.
João capítulo 1, verso 29. Vamos nesse texto, porque esse texto está lindo, hein? Esse texto ele é maravilhoso, esse texto nos traz uma notícia tremenda para nós, irmãos. Podemos ler? Está todo mundo aí preparado? Então vamos ler, vamos lá. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado, que tira o teu pecado. É Ele quem perdoa os nossos pecados. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1, 2, 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. O propósito da morte de Jesus é providenciar para nós a expiação dos nossos pecados. É Ele que remove o pecado, é Ele que tira o pecado, e quem crê nisso, diga amém. E para terminar, meus irmãos, repare, primeiro o que leva um homem a se dispor a servir a Deus é a revelação de Deus na vida dele. Ele precisa enxergar Deus. Deus precisa se revelar a este homem. Segundo, ele precisa experimentar a graça de Deus, que vem por meio do perdão, que é um perdão que é dado gratuitamente, sem a gente merecer. É pela graça de Deus, não é pela obra do homem, mas sim porque Deus quis perdoar Isaías. E agora você vai ver que o que leva o homem a servir a Deus é a voz divina. Vem tudo de Deus, irmãos. É a revelação de Deus, é o perdão de Deus, é a voz de Deus. Vem tudo dele. Veja o que diz o verso 8. Acompanhem comigo. E deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente 3 lições importantes sobre a voz de Deus. Primeiro, a voz divina, ela é ouvida depois que o homem é agraciado. É interessante você perceber que só depois que o pecado de Isaías é removido, tirado, que ele ouve a voz de Deus. Antes ele só viu. Depois ele experimentou o perdão. Agora ele escuta a voz de Deus. Agora é Deus falando. Olha o que diz o texto. Olha a expressão. Depois disto, depois do quê? Depois de ter sido perdoado. Depois que a brasa tocou nos seus lábios, ele diz, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Portanto, a voz divina é ouvida depois que o homem é agraciado. Segundo, a voz divina revela o desejo de Deus ao homem agraciado. Veja o que diz o verso 8, note como que Isaías ouviu o Senhor questionar a quem ele iria enviar e quem iria ser seu mensageiro. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Viu o que ele ouviu? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Percebam que Deus não está dando uma ordem para Isaías. Deus não está dizendo para ele assim, eu quero que você vá. Não, ele está perguntando. E ele ouve Deus perguntar, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías está ouvindo. Ele diz, eu ouvi Deus falando, eu ouvi Deus perguntando. E a voz divina, irmãos, é que leva o homem agraciado a se consagrar a Deus. Porque só depois que ele ouve a voz de Deus dizendo, quem enviarei? Quem há de por nós? Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Pode usar minha vida. Pode contar comigo. Estamos juntos. Eu quero te servir. Usa minha vida, Senhor. De forma espontânea, de forma voluntária, sem imposição, sem obrigação. Ele só ouviu a voz de Deus. E ele se colocou à disposição de Deus. Diz o texto, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, meus irmãos, a Bíblia nos diz que nos últimos dias, Deus nos falou por meio do seu Filho Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Hoje Deus fala por meio do seu Filho. Hoje Ele fala por meio do Evangelho. Hoje Ele fala por meio da palavra. E quando um homem pecador prova da graça de Deus e ouve a voz de Deus, e não tem como, irmão. Não tem como ele não se colocar à disposição de Deus e servi-lo. Porque a visão de Deus, a graça de Deus e a voz de Deus convence qualquer um a servi-lo. Pensa bem, irmão, você tem a visão do Cristo glorificado. Você prova do perdão de Deus, que é um perdão que você não merece, que na verdade você tinha que morrer por ter visto o Senhor. Mas Ele poupa a tua vida, Ele perdoa os teus pecados, e Ele ainda fala com você ainda. Ele deixa você ouvi-lo. Quem eu vou enviar? Quem vai por nós? Isaías diz, Senhor, eis-me aqui. É o mínimo que a gente pode fazer, irmãos. O mínimo é dizer, Deus, eis-me aqui. Use minha vida. A palavra de Deus diz em Marcos, no capítulo 16, verso 15. Olha a missão que Jesus deixou para nós. Quem é que você acha que vai ouvir isso aqui? Só quem foi alcançado pela graça de Deus, irmãos. Só quem sabe quem é Deus. Jesus disse em Marcos capítulo 16, verso 15, disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem compromisso, você tem a sua vida, você tem o seu trabalho, você tem os seus estudos, você tem um monte de coisa para fazer, irmão. Mas quando você escuta isso aqui, quando você ouve Jesus dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e você viu o Senhor, e você foi perdoado pelo Senhor, e você ouve a voz de Deus, ai, irmão. O comentário Moody diz o seguinte, cada crente é salvo para servir, uma testemunha divina desde o momento da conversão. Cada crente é salvo para servir. Uma testemunha divina desde o momento da conversão. O pecador responde positivamente ao chamado divino porque foi perdoado pela graça de Deus. Essa disposição de dizer, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, usa minha vida. Nada mais é, irmãos, escute isso, que uma demonstração de gratidão a Deus. Senhor, eu poderia ter morrido só em te ver, mas o Senhor tocou com a brasa viva nos meus lábios, perdoou o meu pecado, poupou a minha vida. Deus, conta comigo. A grande comissão, meus irmãos, ela é feita por pessoas que foram salvas pela graça de Deus. Só quem foi salvo pela graça de Deus, irmãos, é que vai atender o chamado de Deus. E o novo comentário bíblico do Antigo Testamento diz o seguinte, o voluntariado de Isaías provém de um coração agradecido. Ele deseja servir ao Deus que lhe perdoou. Sabe o que custou, irmãos, para nós termos os nossos pecados perdoados? A vida do Filho de Deus. O sofrimento que ele padeceu naquele madeiro. A dor que não dá para você descrever o que ele sentiu ali. Experimentou a morte no nosso lugar. Foi castigado no nosso lugar. E quando você tem essa consciência de que você foi salvo pela graça, perdoado pela misericórdia de Deus, e você escuta Jesus dizer, ide por todo mundo, pregar o evangelho, irmão, não tem como você ficar apático, insensível, frio, diante de um chamado desse, de uma missão como essa que Jesus deixou para a sua igreja. Quem entendeu, diga amém. Então, meus irmãos, o homem naturalmente se dispõe a servir ao Senhor quando o vê, quando recebe o seu perdão, quando ouve a sua voz. E Cristo se revela por meio do evangelho hoje. Cristo morreu para tirar os nossos pecados e nos concedeu o seu perdão. E Ele nos comissiona para pregarmos o evangelho a toda criatura.
Porque outras pessoas precisam conhecer Deus, e elas conhecerão pelo Evangelho. Outras pessoas precisam também provar da graça de Deus, e elas provarão ao ouvir o Evangelho. E outras pessoas também precisam ser comissionadas, mas elas serão e atenderão quando elas ouvirem o Evangelho. Nós vemos o Senhor por meio do Evangelho. Eu conheci Jesus por meio do Evangelho, pela palavra de Deus. Fomos perdoados porque Ele morreu na cruz. Conhecemos a nossa missão: pregar o Evangelho, edificar a igreja, usar os nossos dons para a edificação do corpo de Cristo. E o que nós vamos fazer, irmãos, diante de tudo isso? Nós vamos voltar para a nossa casa hoje e continuarmos os mesmos? A vida continua? Você vai para o seu trabalho na segunda-feira? E no seu trabalho tem gente perdida, tem gente oprimida, tem gente perturbada, tem gente desequilibrada. Quem é que vai pregar o Evangelho para aquela pessoa? Será que Deus vai ter que trazer um evangelista lá dos Estados Unidos para poder pregar o Evangelho para o seu colega de trabalho? Quando Ele pode usar você? Você que é professor, que está de segunda a sexta diante de vários alunos, quem vai pregar o Evangelho para os seus alunos? Será que a igreja vai ter que fazer um trabalho evangelístico dentro da escola para poder pregar o Evangelho para os seus alunos, que estão aí vítimas da prostituição, das drogas, do alcoolismo? Como que eles vão ouvir o Evangelho, irmãos? E Deus colocou você ali para levar o Evangelho para aqueles alunos. Quem vai pregar o Evangelho para os seus vizinhos? Quem vai falar de Jesus para os seus amigos? É para você refletir sobre isso, irmãos. Ou a gente volta para casa do mesmo jeito, ou nós vamos servir ao nosso soberano, que pela sua graça se revelou a nós, que perdoou os nossos pecados e nos deu uma missão. Entendeu? Eu tenho aprendido, sabe, irmãos, enquanto o homem não tiver uma experiência com Deus, nada muda. Se ele não vê o Senhor, se ele não provar da graça de Deus, se ele não ouvir a voz de Deus, ele continua o mesmo. Com 14 anos de idade, eu vi o Senhor. Eu provei do seu perdão. Eu ouvi a sua voz. Estava numa igreja pobre, simples, humilde, de um bairro chamado Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Já ouviu falar da Cidade de Deus? Já ouviu? Bairro nobre, pacífico. No dia do meu batismo, irmãos, foram 40 minutos de tiroteio. A igreja parou o culto, todo mundo foi para debaixo do banco e o tiro comendo lá na rua. No dia do meu batismo, hein? Mas foi numa tarde de domingo, irmãos, que eu ouvi a voz de Deus. E o Espírito Santo, irmãos, começou a me mostrar o quanto eu era pecador. E eu chorava que nem criança, soluçando. Ficou uma poça no chão de tanto choro. E eu implorava e pedia a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor, porque com 14 anos eu já tinha aprontado muita coisa, irmãos. E eu sabia o quanto eu era pecador. E a graça de Deus veio sobre mim, irmãos. Olha, mas foi uma experiência tão tremenda na minha vida, irmãos. Marcou a minha vida. E sabe o que eu fiz, irmãos? Daquele dia em diante eu falei assim: Senhor, eu podia... E olha, sabe onde eu morava, irmãos? Morava na freguesia. Freguesia para Barra da Tijuca é 6 minutos de carro. Todo sábado e domingo eu estava na praia. Era
Aquilo ali. Estudava na Barra da Tijuca. Colégio aqui, você caminhava 50 metros, lá estava a praia. Acabava a escola, eu ia à praia. Era viciado em praia. Meu prazer era praia. Era praia, futebol. Sair com os amigos. Coisa de adolescente, né? Não é assim que são os adolescentes? Pois é, assim era eu. Mas quando eu vi o Senhor, quando eu provei da graça de Deus, quando eu vi a voz de Deus, larguei tudo para servir a Deus. Desde os meus 14 anos, eu sirvo o Rei da Glória. Deixei tudo, irmãos. Tudo. Falei, Deus, usa minha vida. Usa tudo que o Senhor quer usar de mim. Usa. Mas usa para a tua glória. Porque eu sou tão grato a Deus por ter aberto os meus olhos, feito enxergar quem realmente eu era, um pecador perdido que precisava do perdão de Deus. E mesmo sem merecer, Ele derramou o seu amor por meio do seu Espírito em meu coração. Ah, meus irmãos, a presença de Deus foi tão forte naquele domingo, irmãos, que eu saí da igreja e falei assim, eu só quero o Deus da minha vida. Acabou praia, acabou futebol, acabou baile funk, acabou tudo isso, irmãos, porque Cristo ofuscou tudo. Ele passou a ser o meu maior prazer, a minha maior alegria. Irmãos, eu estava na igreja domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite. Eu queria Deus na minha vida, porque eu sei o que Ele fez por mim. Ele curou as minhas feridas. Ele me libertou de uma opressão maligna. Ele transformou a minha vida. Irmão, eu era o inferno do meu condomínio. Tinha vizinho que detestava a minha pessoa, porque eu fazia tanta bagunça no condomínio. Mas quando eles me viram indo para a igreja no domingo, uma vizinha disse assim, quem te viu, quem te vê, hein? Eu falei, foi Jesus Cristo que mudou minha vida. E a partir dali, irmãos, eu comecei a servir a Deus. Tinha tudo, meu sonho do meu pai é que eu fosse um jogador de futebol. Meu pai me levava todo dia para o Vasco da Gama. Todo domingo, todo domingo, lá estava eu no São Januário. Meu pai queria que eu fosse um Neymar da vida, um Ronaldinho, ficasse milionário por meio de mim. Mas veio um Senhor e se revelou a mim, irmãos. E em vez de estar no Vasco da Gama 7 da manhã, eu estava na igreja 7 da manhã. Em vez de eu estar na praia de tarde, eu estava de tarde no culto servindo a Deus, dedicando a minha vida para que outras vidas também pudessem provar daquilo que eu provei. Então, irmãos, desde os meus 14 anos, com 28 anos eu fui chamado para o ministério. Desde os meus 28 anos até agora, 49 anos, não parece, né, irmão? Isso aqui é só cabelo branco, irmão. Meu pai, desde novinho, já tinha cabelo branco, é DNA, mas eu tenho 49 anos, apenas isso, 49 anos. Estou aí, irmãos. Apesar de tantas lutas que a gente passa, né, irmão, pastor Reginei? Tantos sofrimentos que nós passamos, mas nós servimos a Deus por amor, por gratidão a Deus. Não é pelo salário pastoral, porque o estresse que a gente passa, você não sabe as lutas, os problemas que um pastor passa. Já está comprovado pela ciência que a função mais estressante que tem é do pastor. Depois vem do policial e depois acho que vem do professor ou de uma outra profissão que eu não me lembro agora. Mas o mais estressante é o pastor. Sabe por quê? O pastor tem que cuidar dele, tem que cuidar da família, tem que cuidar de um monte de família da igreja. É muita responsabilidade. Olha, sabe o que mais pesa na vida de um pastor? Que talvez você não saiba, que não tem salário nenhum que paga, é ele ter que manter a sua moral, a sua reputação. Pensa que é fácil você ter uma boa reputação diante da sociedade? Olha aí o tanto de escândalo que você vê aí fora aí. Não é fácil? Oi? Manter a reputação é difícil. Já é uma responsabilidade grande, irmãos. E você tem que cuidar de uma igreja. E aí, pastor, não é só pastor. Em muitas igrejas, pastor
é conselheiro, é professor, é administrador, é líder, é um monte de coisa. E tem gente que acha que pastor é fácil. Vem para cá. E você só consegue fazer tudo isso, e só se dispõe a fazer tudo isso, por gratidão a Deus. Só, irmãos. Porque diante das lutas que eu vou travando, aí eu sou um ser humano como você. Vem a tristeza, vem um cansaço emocional. Mas olha, irmãos, eu me lembro que eu comecei a ter um contato com as igrejas reformadas lá no Rio de Janeiro pelo Atos 29. Eu saía lá de Juiz de Fora sozinho. Eu tenho um pastor amigo, que é o pastor Joel, que é pastor presbiteriano lá do Rio de Janeiro. Nós somos amigos há muitos anos. Aí ele falou assim comigo: Renato, tem uma reunião de pastores aqui do Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, de várias denominações, é Atos 29, os pastores estão ali se reunindo para orar, para ouvir a palavra de Deus. Chega aí. Saía lá de Juiz de Fora, 7 da manhã, para chegar 10 horas na Barra da Tijuca. Desanimado, cansado, triste, com vontade de desistir. Havia um pastor lá da Inglaterra pregar pastor brasileiro. E sabe o que esse pastor falava para os pastores? Evangelho, cruz de Cristo, Jesus. Irmãos, só quando o pastor começava a falar, eu já ficava emocionado. Porque ao me lembrar o Evangelho, ao me lembrar da cruz de Cristo, de tudo que Jesus sofreu por mim, eu falei: agora que eu vou continuar. E voltar para Juiz de Fora renovado. Porque eu ouvi o Evangelho, ele me relembrou o Evangelho. E o Evangelho te dá motivação, te dá força, te renova. Porque você tem que estar sempre olhando para a cruz de Cristo. Amém? Vamos orar. Você pode ficar de pé?